Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz que a nossa comunidade está crescendo e eu quero que ela cresça cada vez mais. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, curte, compartilha os vídeos, ativa o sininho das notificações para você saber quando tem vídeo novo, porque com isso a gente vai ficar cada vez mais próximo. Essa semana eu resolvi conversar com vocês sobre uma das minhas paixões nessa vida, a dança. E eu decidi falar sobre isso. Primeiro, eu achei que todo mundo que me acompanha já sabia que eu, em algum momento da minha vida, tinha dançado e dançado por muito tempo. Mas conversando com uma pessoa, com uma brasileira, durante as minhas férias, ela me disse o seguinte: eu li uma entrevista sua e adorei saber que você dançava. E aí eu falei, ué, então não é todo mundo que sabe que eu danço, porque eu falo muito disso, sempre que eu tenho oportunidade. E aí eu achei que valia, então, a gente voltar lá no começo e eu contar pra vocês como é que começou essa minha paixão. E como é que ela começou? Não sei. A primeira referência que eu tenho é dos meus pais dizendo que eu era um bebê, que eu engatinhava pra frente da televisão toda vez que eu via uma determinada música e que eu ficava dançando ali. Essa é a primeira referência que eu tenho. Depois, lá com uns 4, 3 anos, eu me lembro muito de uma sapatilhazinha que eu usava no carnaval, de elástico, que no Rio de Janeiro a gente chamava de sapatilha Maria Mole, que ela tinha um pomponzinho em cima e que eu usei no carnaval e que depois eu só queria usar aquela sapatilha. Ela me remetia, era uma coisa como se fosse uma coisa de alma, eu não sei nem explicar. Eu morava num bairro na zona norte do Rio de Janeiro, eu nunca tinha assistido a um espetáculo de balé. O que eu via era o que aparecia na televisão. E aí, uma vez, eu tinha o pé pronado, que é quando a gente tem a pisada para dentro. E era uma perna, sabe aquela perna tesourinha? Eu juntava o joelho e separava embaixo. E por conta disso, eu usava, na época, uma bota, usava palmilha. E até que um dia, minha mãe me levou no ortopedista para uma revisão e ele falou, olha, vamos tirar essa bota. E era bom que ela fizesse balé clássico, porque o balé clássico vai trabalhar a abertura dos pés e com isso vai fortalecer essa musculatura interna e ela vai parar de fazer essa pronação. Eu me lembro desse dia, eu tinha 7 anos. Eu me lembro desse dia, minha mãe procurou perto de onde a gente morava uma aula de balé clássico. Eu lembro a roupa que eu usava no primeiro dia, eu ainda não estava de uniforme, eu estava com um vestidinho branco, cheio de coqueirinho. Lembro da minha pulseira de chapinha com meu nome, de um anelzinho que eu usava. E lembro dos primeiros exercícios, né, do que a gente fazia, que era o corpinho, que ela falava na época de velhinha e de bailarina. Lembro da borboleta que a gente fazia, lembro do pé de palhaço, pé de bailarina. A professora, eu lembro, claro, que ela me acompanhou depois ao longo da vida, Marisa Estrela. E aquilo, assim, foi um encantamento para mim. Foi, assim, uma descoberta de um novo mundo. Porque a partir dali eu comecei a me apresentar. Naquela época, o Teatro Municipal do Rio permitia que escolas fizessem suas festas de encerramento de ano lá. Então eu conheci o Teatro Municipal, eu passei a assistir a alguns espetáculos. Foi lindo e eu era uma criança que, vou dizer pelo que a minha mãe diz, né? Eu me destacava. Eu estava sempre na primeira fila, eu era graciosa, eu era musical, eu adorava e fui crescendo adorando. Eu gostava tanto que eu já fazia conta de quantas apresentações, sempre ansiosa, né? Fazia conta de quantas apresentações eu faria até me formar. Tal era a minha paixão pelo palco. Eu adorava. Até que chegaram as sapatilhas de ponta. E aí, foi exatamente num período já, deu maiorzinha. Eu era muito magrinha e era baixinha e de repente em 2 anos eu cresci 12 centímetros, eu mudei completamente o meu biotipo e além de tudo tinha a sapatilha de ponta. Ali eu conheci um pouco do sofrimento, não o sofrimento dos calos, do machucado que a sapatilha fazia, isso todo mundo que faz dança vive, mas o sofrimento de não ter um pé tão forte, exatamente por conta de ser um pé que foi chato, pronado, para uma sapatilha, que não fazia uma linha de pé bonita e faltava força. E eu comecei a ter momentos que já não eram só de prazer. Tinha as apresentações, porque eu não fazia só balé clássico, eu fazia dança moderna, dança contemporânea, fazia jazz, fazia sapateado, fazia dança espanhola, fazia dança afro-brasileira, fazia de tudo um pouco. Então eu tinha muitos momentos de felicidade nessas outras danças que não tinham a sapatilha de ponta. Mas eu comecei a ver que aquele sonho de ser uma Ana Botafogo estava muito distante para mim e que eu não ia conseguir chegar lá.
E aí, coincidentemente, nesse período, eu estava sendo chamada para dar aula, eu tinha 16 anos. E vivi momentos incríveis dando aula. Foram 5 anos dando aula para crianças, de 3 a 5 aninhos, a 6 aninhos, depois dei para de 7 anos, dei sapateado para criança. Foram 5 anos incríveis, mas eu percebia que aquele não era o meu sonho. Eu não tinha o sonho de ser uma professora de balé. Ao mesmo tempo, eu já tinha passado para a faculdade, então já tinha começado a ficar mais difícil, mas eu mesmo assim continuava. Nós tínhamos um grupo, a gente participava de festivais, a gente participava de concursos, a gente dançava em vários espaços. Então, assim, era algo que eu gostava de fazer, mas não era mais naquela dança de balé clássico como um dia eu tinha sonhado. Teve um determinado momento que eu resolvi parar. Eu já tinha me formado, eu estava na faculdade, terminando a faculdade, eu resolvi parar com tudo. Foi muito doído. Eu não considero uma desistência, eu considero uma mudança de rumo na vida mesmo, né? Tem horas que a gente tem que observar se aquilo está levando a gente pro sonho, pro caminho que eu queria construir, ou se aquilo estava me deixando infeliz e me afastando de um momento de realização. Só que a dança acabou me levando para o meu início no jornalismo. Ia ter um projeto Aquários do Jornal Globo e a minha diretora da escola, eu já não dava mais aula e não participava mais do grupo de dança, ela me pediu para levar esse grupo para se apresentar no Projeto Aquários. E foi assim lá que eu conheci todo o pessoal do Jornal Globo. E eles depois, numa necessidade, no início de um torneio intercolegial, me chamaram para fazer uma matéria. Eu ia tentar fazer um estágio lá e acabei fazendo uma matéria e acabei fazendo freela durante 2 anos até ser contratada no Globo. Parei de fazer dança depois desse projeto, até porque aí conciliando a faculdade, esse início de freelancer, precisando pegar matéria para fazer em qualquer horário, parei a dança. Voltei a dançar em 1991 e naquele ano eu fui convidada para participar da mensagem de fim de ano da Globo, que foi uma campanha muito icônica, que foi o Tente, Invente, Faça um 92 diferente. Ou seja, a proposta era que cada pessoa apresentasse na chamada de fim de ano algo diferente daquilo que ela fazia no dia a dia do trabalho. Então, eu, que era repórter e apresentadora, fiz um número de sapateado. E todo mundo passou a comentar aquilo. Tinha sido no ano que eu tinha voltado a fazer jazz e sapateado. Continuei fazendo aula em 93 e parei de novo. E aí eu sempre tinha... Nessa época, eu já conseguia assistir espetáculos de balé, mas durante o início, quando eu resolvi fazer essa mudança, essa virada integral para o jornalismo, me dedicar o máximo que podia, pegar o máximo de matérias que podia, nesse início eu não conseguia nem assistir a espetáculos de dança, porque tinha um sofrimento ainda, estava muito próximo ainda do meu desligamento, né? Quando eu tive filho, e elas começaram a fazer aulinha de balé, e fazia apresentações, além de ficar muito emocionada, em 2013 eu estava assistindo ao espetáculo da Carlota Portela, e aí entraram as minhas filhas, eu achei lindo, tudo. E aí eu vi um número de dança de adultos, de mulheres adultas, que já tinham feito dança no passado e que hoje estavam num outro momento de vida. E eu olhei aquele número que mexeu com a plateia, era um trecho de um musical da Broadway. Falei, meu Deus, eu acho que isso eu consigo voltar a fazer. E aí, a partir dali, em 2013, eu voltei a fazer aula e só parei na época da pandemia. Foi muito sofrido parar novamente, porque a dança ali já não tinha nenhum sofrimento. De 2013 em diante, a dança era só prazer, era só realização, era só diversão. Era só ter um espaço meu completamente distante do trabalho, completamente diferente. Ao mesmo tempo, eu já estava no encontro. Então, eu, além de tudo, dançava também no programa. Então, no programa eu dancei de funk, a carimbó, dancei de samba, a catira, dancei tango. Eu dançava de tudo. E era muito legal. Tinha surpresa, o grupo de dança da minha turma foi se apresentar no programa. Então, era sempre tudo muito associado ao prazer. E para mim foi uma descoberta maravilhosa, poder voltar a dançar sem ter nenhum sofrimento envolvido, sem ter nenhuma... Não é nem o sofrimento da dor, não. É o sofrimento emocional de achar que eu estava distante do que eu gostaria de ser. Ali não. Ali eu já tinha certeza que o meu caminho era o jornalismo, era principalmente a televisão, era só prazer. A dança funciona para mim como uma meditação. Depois que eu aprendi a nadar, a natação também tem um pouco isso. Mas a natação ainda tem um pouquinho de sofrimento, porque sempre ainda tem uma agoniazinha. Mas a dança funciona para mim como uma meditação. Eu acho que é a única coisa na vida que eu consigo fazer
sem pensar em nada mais. O meu foco é total, eu consigo aproveitar cada minuto da aula, eu tenho ali uma capacidade de concentração que é extremamente relaxante. Então, por mais que a aula um dia seja um pouco mais cansativa ou não, para mim ela é um momento de relaxamento, um momento de completa desconexão. Então, quando veio a pandemia, eu senti muita falta disso, porque aí a gente já, né, abafado por todas aquelas notícias tão tristes, ainda não tinha essa válvula de escape. Mas no ano passado, eu voltei. E esse ano, consegui continuar. Porque, assim, é uma luta por conta dos nossos horários, por conta de nem sempre você estar no Rio de Janeiro, onde acontecem as minhas aulas. Tem um esforço, entre aspas, para não abrir mão desse prazer tão grande que é para mim. E eu tenho uma felicidade enorme de ter reencontrado. Eu ouço muita gente dizer que na vida é muito importante a gente ter um hobby, que na vida é muito importante você ter um... Mas eu sempre levo as coisas muito a sério. E com a dança eu não imaginava que eu conseguiria um dia levar de uma maneira tão leve, tão divertida, tão benéfica para mim, né? Então, voltei a dançar, voltei a fazer minha aula, tô cheia de ideias de fazer 1000 coisas. Fico pensando, já pensou se um dia eu conseguisse apresentar um reality de dança? A gente vive num país tão dançante, né? Eu vejo tantos realities de tantas coisas, de música, de comportamento, de cozinha. Você já pensou como seria legal a gente ter um reality de dança? Eu acho que pode ser uma coisa bacana para pensar. Tenho 1000 ideias de fazer aulas agora de estilos bem diferentes dos que eu faço, mantendo os que eu faço, porque eu faço uma aula de jazz, que é uma aula que tem uma técnica legal, que tem barra, que tem centro, que tem diagonais e que tem coreografia. Então, hoje, eu acho que se eu pudesse, eu diria para todo mundo que tentasse. Óbvio que a dança, para mim, tem essa memória toda de um passado, né? De ter vindo de muito tempo, do sonho que foi. Mas hoje ela é só prazer. Então, acho que todo mundo deveria tentar, porque eu realmente acredito que as pessoas podem dançar. Mas se conectar com a música, com os movimentos, é algo que faz com que a gente se sinta muito bem, né? A Carlota costumava dizer que quem dança é mais feliz e eu acho que realmente é mais feliz. Então, se eu pudesse recomendar para alguém, faça, se jogue. Pode ser dança de salão, pode ser qualquer coisa, desde que você consiga se entregar e sentir o prazer que é ter o corpo se movimentando, conseguir evoluir, que é legal a gente também conseguir avançar, mas sem cobrança, só pelo prazer de fazer mesmo. Ah, eu tenho uma coisa engraçada que aconteceu comigo, porque a primeira vez que eu apareci num programa de televisão na minha vida eu era adolescente, eu fui para um programa da Edna Savagé, que era uma apresentadora, era um programa feminino, e eu fui para lá com o médico que era pai da diretora da escola de dança que eu fazia, Dr. Geraldo, e ele foi um dos primeiros médicos de medicina desportiva e ele me acompanhou nesse processo de corrigir essa pisada, hoje eu não tenho mais joelhos juntos e pés separados, eu tinha um pouquinho de escoliose que também eu corrigi, então teve muita coisa bacana que eu consegui com a dança. E aí ele me levou nesse programa porque eles estavam falando exatamente do benefício do balé clássico na correção de pisadas pronadas. Então eu aprendi muito, porque eu tive aulas teóricas depois para dar aula também com ele, e ele mandava para mim uma receitinha, para mim e para as outras professoras da escola, claro, né? Da criança, se a criança tinha uma pisada pronada, supinada, se a criança tinha algum desvio de coluna. Então, para a gente tentar fazer nas aulas, ajudar nessa correção. Era muito interessante. Então, a primeira vez que eu apareci foi para mostrar que eu não pisava mais com os pés separados, juntando o joelho. Não dancei, foi apenas para mostrar realmente essa questão ortopédica que tinha se resolvido graças ao balé clássico. Depois trabalhei com a filha da Edna Savagé, com a Luciana Savagé na Globo, e ela me mandou bilhetinhos da Edna. Foi um momento muito gostoso de relembrar aquela minha primeira ida num programa de televisão e num programa para mulheres naquela época, né? É um momento também depois muito interessante de eu perceber como em vários momentos da minha vida a dança e o jornalismo, a dança e a televisão foram se juntando. Espero que você tenha gostado dessa historinha. É uma história que me faz muito feliz
Toda vez que eu tenho a oportunidade de dançar, mesmo que eu não me apresente, mas que eu faça as aulas, eu fico muito bem e é como se eu encontrasse a minha turma, sabe? A minha turma que me ajudou quando adolescente, ficava aquela coisa de todo mundo fumar, eu poder dizer que eu não fumava porque eu era bailarina e eu não podia fumar, e que eu não podia ficar até muito tarde nos lugares porque no dia seguinte eu tinha ensaio, eu ensaiava às vezes sábado, domingo. Foi uma companhia muito agradável para mim em várias fases da minha vida. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam que toda quinta-feira a gente está por aqui, sempre com uma conversa, com uma novidade e com algo que a gente acha interessante para vocês. Beijo!